tema que nós vamos tratar hoje chama-se O Limite do Amor. E quando eu estava preparando essa ministração, me caiu a ficha que essa seria a última ministração do ano, em palavra ministrada, porque a da semana que vem, o último domingo do ano, será a palavra ministrada. Cristo será apresentado por meio dos louvores que exaltarão e engrandecerão o seu nome. E eu tenho por hábito, por força do hábito, todo final do ano eu faço um retrospecto da minha vida. Eu pergunto para mim mesmo no que eu cresci, no que eu melhorei, no que eu preciso crescer, no que preciso melhorar. Sempre por força do hábito, eu faço isso. E não à toa, esse para mim, por muitos anos, foi um ano em que era para mim motivo de depressão, motivo de tristeza, motivo de angústia. Porque eu sempre me cobrei muito em muitas coisas, eu sempre falei assim, esse ano eu tenho que dar certo nisso, eu tenho que fazer aquilo, e aquilo dali me abalava profundamente, aquilo fazia com que eu vivesse dias de angústia. A Loura me perguntava, Marcinho, o que você tem? Não, não é nada não. Os filhos perguntavam, o que você tem? Não é nada não. E eu gostava de me trancar no quarto, porque aquele momento era um momento de peso para mim. Sempre foi um momento em que, ao me cobrar, eu fazia um grande mal para mim. Por quê? Porque eu me cobrava pelo que eu não fiz, mas eu não propunha mudanças para o próximo ano e não executava tais mudanças, porque eu mesmo, sabendo da necessidade de mudar, eu não tomava uma atitude para que elas ocorressem na minha vida. E foi interessante descobrir que seria o último dia do ano, ou a última ministração do ano, porque a palavra que me veio ao coração, o estudo que me veio ao coração com os irmãos, que eu quero hoje ter de conversa, na verdade, eu não quero ministrar, quero ter uma conversa sobre determinados aspectos que a gente, quando eu estava pensando, quando eu estava ali me preparando, fazendo as minhas anotações, e veio de uma conversa com um irmão aqui do ministério, que ele falou assim, qual é o limite do amor? E ali nós paramos para poder meditar também nisso essa semana, e eu fiquei meditando sobre o limite do amor. E eu chegando à conclusão de que nós temos um problema sério na forma como nós vemos Deus, na forma como nós o enxergamos, porque nós somos cegos espirituais, nós temos uma cegueira que insiste em retornar à nossa vista, ela insiste em voltar a nossa mente, tornando turva a compreensão sobre Deus, de modo que por diversas vezes nós temos experienciado uma vida em Deus, nós temos experimentado uma vida, e quando acontecem determinadas situações, determinados momentos, nós olhamos para Deus e perguntamos, cadê? Onde está o Senhor? Quantos passam por isso? Eu sou o único? Não, né? Glória a Deus por isso, não sou o único. E então a gente para pensar o quanto que a nossa mente é enganosa e o quanto que nós nos damos margens para esses enganos prevalecerem em nosso ser, prevalecerem em nossos corações. E quando eu fui preparar o estudo, eu me deparei com uma realidade que eu achei linda, que a história da humanidade, ela é uma história de trevas, é lindo isso, né? E amor, mas ela não é linda por causa das trevas, ela é linda por conta do amor que vem da parte de Deus e das trevas que obscurecem a nossa compreensão, obscurecem o nosso entendimento acerca de quem é Deus em nossas vidas, acerca de qual é a nossa realidade espiritual, e não só a nossa realidade espiritual, mas a nossa vivência humana neste mundo, que não pode estar dissociada dessa realidade espiritual. E muitas vezes nós vivemos como se, nós andamos como se não existisse um mundo espiritual, como se não existisse uma realidade fora dessa realidade material,
visível, tangível aos nossos olhos e que nós possamos tocar. Mas, olhando para Cristo, enxergando Cristo, nós temos que atentar que existe algo que é muito superior a essa realidade que nós aqui encontramos, a essa realidade que nós podemos vislumbrar com os nossos olhos humanos. Então, quando a gente para pensar que nessa história humana, história de trevas, Márcio, você falou que a história de trevas é uma coisa linda. Se você parar para observar, não pelo prisma das trevas, mas pelo prisma do Deus do amor, que constantemente, em todo o decurso da história, Ele veio querendo iluminar, clarificar a nossa mente, mostrando que existe essa realidade. Isso é muito lindo, porque nós vamos olhar para Deus com outros olhos que não os olhos que nós nos acostumamos no curso do tempo, pelo modo religioso, pelo modo filosófico, pela inteligência ou pela capacidade que os nossos estudos humanos eles nos concedem, que a gente tem a gente enxerga no mundo essa realidade se apresentando. Os jovens, isso é um estudo, os jovens, quando entram nas universidades, 4 em cada 5 eles largam os caminhos que eles foram criados em relação ao Senhor. Eu achei pesado quando eu vi esse número, mas ao mesmo tempo eu compreendo, porque quando você começa a ter a sua mente aberta, os seus olhos, que você começa a arrancar aquela falta de compreensão, as coisas que você começa a pesar e você fala, olha, se Deus é assim, eu não tenho como continuar seguindo esse Deus. Se Deus verdadeiramente foi esse ser perverso, esse ser que está olhando numa fenda, tentando pegar o homem num flagrante, naquele momento em que ele erra, ele está 99%, e isso não acontece, tá? É impossível, 99,9% da vida dele correta, e naquele 0,1% Deus manda um raio, porque ele pecou. Então, aquela visão corriqueira, costumeira de que diz, como eu ouvi, né, em outros tempos, se você estiver nu, Jesus voltar, você não vai. Coisas tão absurdas, coisas tão pesadas. Aí a gente vê doutrinas religiosas que apresentam um Deus que está preocupado com coisas tão minúsculas, com coisas que não têm a menor importância. Aí você fala, mas irmão Márcio, por que você está falando isso aqui no DEVAP, que nós não nos apegamos a essas pequenas coisas? Nós sabemos que Deus é um Deus que vive uma outra realidade que não é difundida pelo mundo. Eu explico. É porque nós trazemos resquícios na nossa mente e no nosso coração que nos impedem de enxergar a verdade sobre Deus. Nós trazemos muitos resquícios que nos impedem de olhar para Deus da forma como Ele deve ser visto. Nós pintamos Deus, nós botamos lupas para enxergar um Deus que não existe, lupa para enxergar a um Deus que não existe. Nós o fazemos, porque o próprio Cristo falou, olha, vocês coam, vocês dão dízimo do coentro, do cominho, mas vocês não estão preocupados com as coisas que são maiores, concernentes ao amor e à justiça, ou seja, está preocupado com as coisas que são pequenas, com as coisas que não têm um valor em si, um valor existencial, um valor eterno. E assim nós, no curso da história, nós pintamos Deus como se pinta uma parede. Quantos podem dizer quantas mãos de tinta, quantas coberturas já teve essa parede, que agora está linda com o leão? Quantos podem dizer o que há por detrás dela? E agora eu vou trazer para a nossa realidade espiritual. Quantas demãos foram dadas na vida de Deus, na realidade de Deus, para que hoje, olhando para Ele, nossa visão não consiga
enxergá-lo. Quantas demãos na história o homem foi criando deuses à sua imagem e semelhança, criando características de Deus que não são verdadeiras, que não representam a Deus, mas nós, por uma herança geográfica, por uma herança histórica, acreditamos tratar-se de Deus. São muitas as demãos. E eu quero trazer um texto para os irmãos. Esse texto, ele, quando lido aqui em certa feita, ele foi motivo de rachadura, porque alguns irmãos não aceitaram a visão de que existem visões diferentes acerca de Deus. Os irmãos sentiram dificuldade, mas hoje eu me dirijo a uma igreja mais madura, que consegue enxergar quem Deus não é, quem Deus é, o quão distante, mesmo em sinceridade, nós estávamos de enxergar alguns atributos divinos. Eu vou ler com os irmãos, prestem atenção em nome de Jesus. O olho através do qual Deus me vê é o mesmo olho através do qual eu vejo Deus. Essa primeira parte eu vou fazer uma pausa para voltar para o texto. Ele coloca: o olho através do qual Deus me vê é o mesmo olho através do qual eu vejo Deus. Se você pinta um Deus que está esperando o momento certo para se vingar, em qual Deus você vai acreditar que ele, diante do seu erro, o Deus que vai dar misericórdia ou o Deus que vai se vingar? Você entende que a forma como você enxerga Deus é a forma como no seu coração você vai conceber o próprio Deus? Então você acredita piamente que Deus é aquilo que você acredita que Ele é, porque você vai pegar as suas razões, justificando quem é Deus, e vai aplicar ali a sua visão sobre Deus. Compreenderam ou não? Amém? Então aqui diz: e assim Deus virou, assim como o olho através do qual Deus me vê é o mesmo olho através do qual eu vejo Deus. E assim Deus virou o vingador que administra o inferno, o inimigo da vida que ordena a morte, eunuco que ordena a abstinência, juiz que condena, carrasco que mata, banqueiro que executa os débitos, inquisidor que acende fogueira, guerreiro que mata os inimigos, igualzinho aos pintores que o pintaram. E aqui estamos nós diante deste mural milenar gigantesco, onde foram pintados rostos que os religiosos dizem ser rosto de Deus. Cruz, credo, exorcizo. Deus não pode ser assim tão feio. Deus tem que ser bonito. Feio é o cramulhão, o cão, o coisa ruim, o demo. Retratos de quem pintou. Isso sim, menos que caricatura. Caricatura tem parecença. Máscaras, ídolos. Para se voltar a Deus é preciso esquecer muito. Desaprender o aprendido, raspar a tinta. Os que não perderam a memória do mistério se horrorizavam diante dessa ousadia humana. Denunciaram. Houve um que gritou que Deus estava morto. Claro, ele não conseguia encontrá-lo naquele quarto de horrores. Gritou que nós éramos assassinos de Deus. Foi acusado de ateu. Mas o que ele queria de verdade era quebrar todas aquelas máscaras para poder de novo contemplar o mistério infinito. Outro que fez isso foi Jesus. Disse Jesus: ouviste o que foi dito aos antigos?
Eu, porém, vos digo. O Deus pintado nas paredes do templo não combinava com o Deus que Jesus via. O Deus sobre o qual ele falava era horrível. As pessoas boas e defensoras de bons costumes. Dizia que as meretrizes entrariam no reino à frente dos religiosos. Que os beatos eram sepulcros caiados, por fora brancura, por dentro fedor. Que o amor valia mais do que a lei e que as crianças são mais divinas que os adultos. Que Deus não precisa de lugares sagrados, cada ser humano é um altar onde quer que esteja. Essa passagem, esse texto, ele faz menção à forma como, na história, os homens pregaram Deus e disseram que Ele é. E quando a gente olha para a igreja, eu vou botar um grande exemplo, a igreja que se prega uma verdade tão profunda, uma igreja que fala sobre coisas que são concernentes à nossa própria natureza, fala de verdades que geram transformação no nosso caráter, geram transformação no nosso ser, na nossa existência, nos tiram das trevas e nos transportam para a luz do amor do Pai. E uma igreja dessa que não prega que Deus ele vai abençoar, vai multiplicar a bênção sobre as suas vidas, se você assim dizimar, e se não dizimar, vai devorador, cortador e migrador na tua casa. Uma igreja que não diz que você vai orar numa língua estranha porque você não tem como demonstrar a sua santidade para os outros. Uma igreja que diz que muito maior é o amor do que aquilo que você pode mostrar, do que aquilo que você pode fazer. Aquilo que você pode se ofertar como sendo maior do que aquilo que você pode dar. Uma igreja que prega o ser de Cristo no lugar de ter e do ser humano. Uma igreja dessa não tem como estar cheia. Uma igreja dessa não tem como andar abarrotada, porque as pessoas estão acostumadas a essas caricaturas, que se bem que no texto diz que não são caricaturas, porque caricatura tem parecença, ele usa esse termo, e quando esse Deus que é pintado por esses homens, pelos religiosos do mundo, por essa história milenar que traz esse Deus perverso, vingativo, iracundo, invejoso, ciumento. Nossa, Márcio, que absurdo você falar assim de Deus. Não, eu não estou falando do Deus Altíssimo, eu estou falando do Deus criado pelas mentes humanas que justificam na religião a sua razão para poder derramar maldade diante dos outros e assim dominar, e assim lutar pelo poder e pelo dinheiro e pela fama. Uma igreja que prega que Cristo é o que nos importa. Eu lembro quando eu cheguei no ministério, eu já falei isso algumas vezes aqui, quando eu cheguei aqui no ministério, eu fui apresentar currículo. Porque o ser humano está acostumado a isso. No sistema religioso, e porque eu era professor de escola dominical, porque eu era líder de célula, porque eu era isso, porque eu era aquilo, porque. Ninguém nada. Indiferentes. Eu lembro, eu conversava isso com o pastor Josué, com o pastor Alexandre, com o pastor Renato à época, e indiferentes. Era a mesma coisa que nada. Aí eu comecei ao frequentar mais, comecei a ouvir, eu falei, gente, quanta meninice, quanta vaidade, quanto ego a gente é ensinado a ter. Quanta coisa que não tem valor, a gente aprende a valorizar. Quantas coisas que são pequenas, a gente aprende a dizer que são grandes. E quantos problemas a gente gera quando a gente é indiferente à verdade e dá ouvido ao eu interior, ao ego.
a esse ego que gosta de ser aplaudido, a esse ego que gosta de ser aclamado, que por mais que diga, não, eu não, sim, você sim, ego, sim, gosta de aparecer. Quantos atos de misericórdia são para engrandecimento próprio, Henrique? Quantas coisas nós fomos ensinados nesse caminho. E aí a gente começa a passar por um caminho de desconstrução ao ouvir a verdade. Por quê? Porque a gente consegue compreender que algumas coisas foram postas fora do lugar e estão aqui embotando a nossa visão, estão embotando a nossa mente, estão tornando turva a forma de compreensão sobre as coisas de Deus. E por conta disso eu quero tratar com os irmãos sobre três coisas diferentes que no curso do tempo, três coberturas que os homens fizeram sobre Deus, desde que o mundo é considerado mundo, desde que o homem habita o tempo. Sim, o homem habita o tempo, porque o tempo ele é esse interstício entre a eternidade passada e a eternidade futura, quando todas as coisas são criadas. Isso é o tempo não está para Deus. E ontem foi interessante, na hora que fomos ministrados aqui nos casais, que foi dito o seguinte, que quando a gente para pensar que está encerrando um ciclo, encerrando um ano, a gente precisa parar para pensar em algumas coisas, porque a nossa vida ela é feita desses ciclos. O tempo não está para Deus, mas ele está para o homem. E quando nós usamos essas demarcações de tempo, nós temos objetivamente alguns aspectos que nós podemos nos apegar para poder fazer essa medição. Crescimento em Cristo, diminuição do eu, uma é consequência da outra, né? A outra é consequência de uma, na verdade. E a gente, quando foi ministrado, o bispo Alexandre falava o seguinte, muita gente comemora a virada de ano com alegria pelo ano que chega. Mas vocês já pararam para pensar que um ano que chega é um ano a menos na soberania divina para o seu fim neste mundo? Digamos, você vai ter 70, 80 anos, essa é a soberania divina, dizendo que você vai viver até essa idade. Então você já está um ano mais próximo da data que o soberano disse, ele vai viver até essa data. De modo que aquilo que comemoramos como sendo um novo ano, ele finda um que ficou para trás. E tem uma música que fala o trem da vida, né? Que a estação da vida, onde um sobe e o outro desce, que o mesmo lugar de chegada é também o de partida. E esse ponto, essa referência que a gente precisa ter sobre a nossa existência, deve nos fazer pensar o que nós fizemos, onde estamos trilhando e o que estamos trilhando, porque a primeira coisa a primeira cobertura que eu quero tratar com os irmãos, trata sobre o caráter de Deus. Quando eu quero que os irmãos levantem a mão se conhecem essas frases, tá? A Deus pertence a vingança. Conhecem? Ai de quem vem o escândalo. Só 3. Olha, glória a Deus, vocês foram criados com anjos. Ai de quem mexe na menina dos olhos. Ai de quem mexe no ungido de Deus. E assim, vamos lá, mais exemplos. Posso falar do inferno, que os irmãos criaram um inferno, um lago de fogo, um tacho, em que o homem vai sofrer ardentemente e rangendo dentes por toda a eternidade. Só Cristo é eterno, mas o irmão que pecou também é eterno agora, por causa do mal que tem que sobrevir, por causa de, às vezes, 30 anos de existência nessa terra. Agora ele vai sofrer por 1 quintrilhão de anos na eternidade.
10 sextilhões de anos na eternidade por causa de 20 anos que ele viveu. Ele morreu, coitado. Teve um acidente de carro, estava bêbado, morreu com 20 anos. Coitado, vai arder no inferno por toda a eternidade. 10 sextilhões de anos. Não sei nem quantos zero tem isso. Você conhece? Não sei nem quantos zero, mas vai sofrer por causa de 20 anos nessa terra. E assim a gente concebeu esse Deus. Mas talvez você diga, Márcio, eu não acredito nisso, mas você acredita sim que Deus, Ele tem problemas em te perdoar diante dos teus erros, porque você se sente culpado, você se sente julgado e condenado, porque há uma raiz de incompreensão na sua mente. Você não consegue olhar para Deus como aquele que ama. Vocês querem que eu prove isso? Lembram-se da briga existente quando foi falado assim, que a regra de Deus é a salvação e não a condenação. Quantos se lembram disso? Lembram-se? A igreja rachou. Por quê? Como assim? A regra de Deus é a salvação? Ué, porque lá em Apocalipse 20, verso 15, fala assim, e se algum nome não for achado escrito no livro da vida, esse sofrerá a segunda morte. Mas calma aí. Então, o que eu estou fazendo aqui? Qual benefício me traz se Deus for bom? Aí eu lembro de Jonas. Não, eu não vou pregar para eles, não. Eu não vou falar para eles, não. O Senhor vai perdoar? É claro que vai perdoar. Isso é atributo divino. O amor faz parte da natureza de Deus, que foi encoberta, essa parede foi pintada por homens perversos que dominaram religiosamente os outros homens. Então, quando nós olhamos para o caráter divino, nós podemos enxergar uma figura monstruosa de Deus, um Deus pintado à imagem dos homens que o criaram. Mata mulher e crianças, não deixa nada. Olha, se a ovelha pisar no monte, taca pedra. E nós, por muitos anos, justificamos, não. Deus é justo. Meu irmão, todo esse sofrimento é por causa de um fruto, de uma fruta, de uma maçã. Não, a justiça de Deus, ela deve ser respeitada, porque Ele é soberano. Você acha isso justo? Eu faço um desafio. Faça isso com o seu filho em casa. Coloca 5 frutas. Não precisa ser um jardim de frutas, não. 5. E fala assim, você pode comer dessas 4, mas dessa daqui eu não quero que você experimente. Por quê, papai? Porque eu não quero. Papai, mas o que essa fruta tem de mais? Tem de mais a minha vontade de que você não coma. Mas pai, não tem nada de mais? Não, e tem mais. Se você comer, você vai sofrer. Eu vou te botar para fora de casa, onde você não terá cama, onde você não terá alimentos que eu gero para você, que eu coloco na nossa mesa. A sua segurança está por tua conta. A sua vida passa a ser responsabilidade sua. Aí ele fala, mas pai, eu só tenho 13 anos, 14 anos. O problema é seu, se você desobedecer, aí o filho vai lá, na hora que o pai sai, e ele come aquela fruta. Me respondam, você colocaria o filho para a rua, para ele poder passar frio, fome, ter a insegurança desse mundo, ter que dar conta de si mesmo? Quem faria isso? Levanta a mão. Ou então não levanta a mão, não. Levanta os olhos a Cristo. Olha para Cristo e fala assim, Senhor, eu faria por justiça. Mas se você que reconhece, e eu sei que todos reconhecem, que ninguém faria isso com o próprio filho. Você que tem coragem de dizer que não faz com o filho, mas o pai que não ama, mas que é o amor, faz. Então essa tela que foi pintada sobre o caráter divino está muito nebulosa no teu coração.
Porque o caráter de Deus, um dia eu falando sobre o caráter de Deus, eu fiz a seguinte pergunta: Deus ama? Se eu perguntar para vocês, Deus ama? O que vocês me respondem? É uma pergunta. Deus ama? Sim. E se eu disser para você que Deus não ama? Isso assusta? Não, né, Vera? Sabe por que Deus não ama? Quando nós falamos um verbo, ele pode ser conjugado no futuro: amarei, amarás, amará. No presente: amei, amaste, amou. Amo, amas, ama. Mas quando conjuga no passado, ele indica uma ação que já se esgotou. E o amor divino, ele não pode ser conjugado no passado, porque ele é inesgotável. Deus, ele não ama ou amou, Deus, ele é o puro amor, de onde não se tem como dissociar a sua existência e a sua realidade da pessoa do pleno amor. Ele é aquele onde não há trevas, nele habita a plena luz, nele habita o pleno amor. Então, como podemos conceber, que quadro foi esse pintado em nossos corações, que nós aceitamos a visão de que Deus é um ser que está esperando o momento certo para se vingar, Deus está esperando o momento certo para poder tecer lenha sobre os seus filhos, botar para fora: passa daqui, como não se faz com um cachorro. Como nós podemos, tendo uma mente sã, um coração que experimenta o amor nas suas relações interpessoais, manter a visão de que Deus, ele pode ser dissociado do amor? Ah, não, ele é amor, mas tem um ponto de equilíbrio que é a justiça. Então pode esperar o mal, porque vai sobrevir. Então existe mal em Deus. Se a justiça de Deus são as perversidades que você defende, então existe mal em Deus. E se existe mal em Deus, ele não é bom. E se ele não é bom, ele não ama, ele não tem amor. Ele não é o amor. Se ele não é o amor, ele não é Deus. Vocês entendem as premissas? Vocês entendem o tanto que o caráter divino, ele foi arrancado diante dos nossos olhos, e nós precisamos resgatar, arrancar essa capa que cobre essa visão que temos sobre Deus? Vocês conseguem conceber isso? Eu lembro que quando eu comecei a falar disso lá em Valparaíso, eu virei um herege. A gente reunia alguns irmãos em casa para poder falar desse Deus, desse amor do Pai, dessa coisa linda que é estar na presença do puro amor. E de repente você se olhar, se apresentar sem culpa, porque você já chegou à presença dele, você reconhece que o teu coração é totalmente dependente dele. E você agora se coloca na presença dele como quem não tem nada mais para oferecer, a não ser ele mesmo que habita em ti. E aí eu fui pregar sobre esse Deus que é o amor. E teve uma reunião de pastores lá em Valparaíso, e falaram assim: tem um irmão que está pregando heresias. Ele mora em tal lugar, e os membros dessa igreja estão proibidos de ir, porque senão estão em desobediência ao seu pastor, ao seu líder espiritual. Eu virei herege. Mas Cristo foi herege. Cristo foi herege. O próprio Cristo, ele se levantou contra o sistema religioso vigente para mostrar: olha, vocês estão tudo errado, Deus não é isso. O meu Pai não é isso, o meu Pai tem outro caráter. Mas nós vamos avançar, eu vou chegar lá, que se trata também sobre a segunda cobertura. Qual foi a primeira cobertura que foi pintada na história? Sobre o caráter de Deus. Amém? A segunda cobertura é o relacionamento com Deus. Quando, lá em Gênesis 3:8, né, que fala metaforicamente, fala de uma forma didática, pedagógica, que Deus, ele na virada do dia, ele descia para ter com Adão. Ele tinha o momento de comunhão com Adão.
Mas a gente sabe que a Escritura nos mostra a plena comunhão que o pai tinha com Adão, que Adão tinha com o pai. E a gente começa, quando lê as Escrituras, e a gente vê o tanto que o homem, depois que foi, assim, eu não vou dizer que foi ganha a consciência, na verdade ele perdeu pela consciência a sua dependência em relação ao pai, e ele cresceu, é como quem cresce. Quantos são casados? Quantos moram em casa separada dos pais? Levanta as mãos, por favor. Lembra quando vocês saíram de casa e o pai ou a mãe foram dar conselhos e o coração falou assim: ela não pode mais vir na minha casa e falar essas coisas para mim, porque eu sou independente, eu pago as minhas contas, eu moro na minha casa própria, eu pago o meu aluguel, eu tenho... Sabe qual era a mensagem por detrás dessa mensagem? Eu sou igual ao meu pai, igual à minha mãe, então por que eu estou ouvindo esse sapo dos meus pais? Se eu alcancei independência com relação a eles, ou seja, sou agora um igual, eu estou em pé de igualdade. E o homem, na sua história, ele, ao invés de aproveitar aquela comunhão que ele tinha com Deus, o que ele fez? Ele deixou a sua consciência ser corrompida por esse espírito de independência com relação ao seu pai, com relação ao seu Criador. Eu fui criado sem mãe. Minha mãe faleceu, eu tinha 10 anos. E eu lembro que a Loura, quando eu comecei a namorar com ela pegava cotonete e falava assim: deixa eu limpar o ouvido. E ela vinha, pegava barbeador, ela vinha me barbear. Eu fui criado sem mãe, então para mim aquilo tudo era me tratar como criança. E eu falei: Loura, eu sou adulto, não precisa me tratar dessa forma. Eu perdi, porque se voltasse a fazer, não seria mais espontâneo. Daquela forma como ela fazia, mas era o cuidado. Mas como eu não estava acostumado, como a minha mente estava entenebrecida ao carinho dela em relação a isso, eu não conseguia enxergar que aquilo era cuidado, e assim os homens com relação a Deus o fizeram. O cuidado de Deus passa a ser agora uma ofensa, uma agressão, porque como assim eu vou dar satisfação a Deus, se eu posso todas as coisas? E ali o homem foi se afastando do seu Criador, se afastando do seu pai, e aquela comunhão que antes existia, ela vai se tornando cada vez mais afastada, o que nos é mostrado nas Escrituras, por 3 pessoas, 3 figuras, que é Adão, que representa essa consciência caída, Caim, que ele vem nesse afastamento, que vai embora de onde está Deus. É representativo isso, porque ele vai para a terra de Nod, e ele fala: não, eu não quero estar onde Deus está. E o ápice dessa queda, representado em Nimrod, que ele chega num ponto de queda tal que agora ele se opõe a Deus, olhando olho no olho, como quem fala assim: quem é você? Então o homem chegou nesse estado de degradação, nesse estado de queda, a ponto de olhar aquele que ele se relacionava intimamente, e agora ele se torna opositor a esse mesmo Deus, a esse mesmo Criador. E o que aconteceu? No curso da história, Deus ele vem tentando resgatar essa comunhão. Nós olhamos em Gênesis 12, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, que eu vou fazer de ti uma grande nação. E Abraão vai, olha, sai da tua parentela, leva Ló. Ele no deserto, ele mente. Minha irmã, minha esposa é minha irmã, porque eu estava com medo, sabe, Deus? E ali, com todos os erros e falhas, Deus se mantém fiel. Deus se mantém fiel ao propósito de resgatar a comunhão com o homem. Olha, Abraão, eu vou te dar filho. Aí Abraão vai lá e tem um filho com a escrava. Deixa eu ajudar Deus. Não entenderam nada, e Deus fala: não é assim, não é assim. A tua carne, ela vai estar mortificada, porque ela não tem valor para mim. Eu quero que você viva uma vida, isso Deus falando para Abraão: viva uma vida de total dependência. Eu vou esperar mortificar a tua carne.
eu vou deixar fechar o ventre da sua esposa, para que depois eu gere filhos para você. Você tem o seu filho, perdão. Então, ele simplesmente esperou que Abraão não tivesse mais condições de gerar filhos. Ele falou: agora com a carne, você sabendo que a tua carne não tem valor nenhum, é chegada a hora da minha promessa. Toma um filho. E Deus segue na história. E nós sabemos, vem Moisés, Êxodo 19, Moisés, sobe aqui que eu escolhi vocês, dentre todos os povos, para poder gerar uma nação de sacerdotes. Sacerdote é aquele que, tendo recebido de Deus, o repassa ao povo. O reino de sacerdotes é aquele que, tendo recebido de Deus, o repassa para as demais nações. E eles receberam 10 mandamentos que se converteram em 613 mandamentos. Os mandamentos não eram para ser mandamentos, eram para ser princípios que habitam o coração do homem. Olha, não terás outro Deus além desse Deus. Você vai amar o teu próximo, você não vai matar, você não vai roubar. Deviam ser princípios interiores ao homem, princípios que norteassem o caráter humano, norteassem quem é o homem nas suas relações humanas. Mas o homem vai e bota assim: não, eu preciso de regras, eu preciso criar uma lista para que eu possa ticar. Isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço. Opa, isso aqui eu ainda não faço. Então eu estou só 90% santo. Porque se eu não fizer os 10, eu estou 100% santo. E é mais fácil que tenhamos regras, é mais fácil que tenhamos coisas para praticar do que olhar para dentro do nosso ser, olhar para o nosso coração, olhar para a nossa mente, ver o quanto de podridão tem dentro dos nossos corações. Eu assisti um vídeo interessante e ele fala o seguinte, do Karnal: chama os teus amigos não para dividir momentos de angústia e tribulação, não de tristeza, porque os momentos de angústia e tribulação vão gerar abraços e afagos, mas chama os teus amigos e fala o quanto que você está bem e feliz, e olha na cara deles. Entenderam? Os verdadeiros amigos serão aqueles que regozijarão com a alegria do outro, porque tem um ditado neste mundo que diz assim: eu quero que meu amigo esteja bem, só não melhor do que eu. Essa é a realidade que permeia este mundo. Essa é a realidade. E é assim que nós seguimos enxergando as coisas concernentes à nossa vida. E ali aqueles homens se encheram de orgulho, porque agora eles têm 10 coisas para praticar. Não, agora eles têm 613 coisas para praticar. 613 normas. São 613, né? 613 normas no Antigo Testamento para poder seguir. Aqui estaria todo mundo condenado, que até é norma que fala assim: não usarás roupa com 2 tecidos diferentes. Todo mundo condenado. As mulheres estariam tudo condenadas. Aí a gente, para justificar a nossa perversidade, a pintura que nós fizemos sobre o Deus que nós escolhemos servir, aí nós começamos: olha, mas lá em Levítico diz tal coisa, tal irmão não tem salvação, não é salvo. Aí a gente vai justificando a nossa perversidade, as seleções daquilo que a gente acredita ser bom e daquilo que a gente acredita ser condenável. Mas em Levítico diz tal coisa. Mas no mesmo texto diz para você não passar o fio da navalha sobre a barba ou sobre o cabelo. Mas por que isso daqui, para condenar o irmão, é bom e para te condenar, não, isso daí passou, isso daí faz parte de uma outra
Isso tudo faz parte da forma como a gente enxerga Deus, primeiro como a gente vê o caráter de Deus e a forma como a gente se relaciona com esse mesmo Deus. Porque tendo regras, a minha relação ilusória com Deus eu estou seguindo essas regras, então eu estou bem com Deus. E os homens na religião, os homens na história começaram a criar tantos mecanismos, olha, holocaustos, sacrifícios. Teve uma colocação que eu vi, o cara falou assim: ninguém promete para Deus, olha Deus, se o Senhor me abençoar dessa forma, eu vou pegar os poemas de Fernando Pessoa e vou entoar para o Senhor, eu vou passar horas do meu dia declamando os poemas para o Senhor. Ninguém faz isso, mas fala assim: eu vou subir 400 degraus de uma escada de joelho para eu poder ferir o meu joelho. Que Deus sádico, que Deus perverso, que quer ver o filho esfolar as pernas para trocar uma bênção. Irmãos, vocês podem falar: eu não entendo Deus dessa forma. E quantos resquícios sobre Deus ainda habitam e povoam o coração? Quantas são as máculas sobre a pessoa de Deus que existe? Você hoje consegue se chegar a Deus sem medo? Você consegue se aproximar de Deus? Ou você fala assim: não, acabei de falar um palavrão, não consigo nem orar. São coisas tão pequenas, mas que têm uma implicação tão profunda na nossa vida. São coisas tão miúdas, muitas vezes, que acontecem no nosso dia a dia, e a gente deixa de se apresentar: Senhor, olha, eu sei, Pai, eu sei que eu caí de novo, eu sei que eu errei, mas está aqui, ó, meu coração, limpa, ajuda, Senhor. Eu não tenho forças humanas para poder fazer isso daqui, eu não tenho forças humanas para poder gerar em mim a redenção, a transformação, mas eu sei que o Senhor, a sua santidade é tamanha, que isso pode ser gerado e transformado em mim. Gera, Senhor. Aí você mostra a sua dependência em Deus. Ontem falávamos aqui do orgulho que sente. Eu orei meia hora, eu me ajoelhei e orei 30 minutos na presença de Deus. Aí o outro vai, infla o peito e fala assim: orei por 2 horas. Ai, só a nossa vida, ela deve ser de orar sem cessar. Você está no trabalho, tem a sua mente voltada ao Pai. Você está dirigindo, Deus, que o Senhor seja o primeiro para todas as coisas. Gera, transforma, ter um momento de comunhão, como quem está conversando, como de fato está diuturnamente com o Pai, porque o Pai nos responde se assim dermos ouvidos a Ele. Tem uma música do PG que ele fala assim: sejas meu universo, que sejas o primeiro raio de luz que adentra o meu quarto. E ele fala, é tão bonito que ele fala assim, que ele quer que Deus seja o primeiro. Conhece, Rodolfo? Que Ele seja o primeiro em todas as coisas, o primeiro em todos os momentos. Essa segunda cobertura, em que a forma de relacionar, aí os homens sacrificando, fazendo um monte de coisa para Deus. Aí vem 1 Samuel 15 e diz assim: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Lá em Jeremias 7, 22. Eu queria que os irmãos pegassem Jeremias 7, 22, por favor. O tempo. Jeremias 7, 22. Ele diz: porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todos os caminhos que eu vos ordeno, para que nos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos,
e na dureza do seu coração maligno. Andarão para trás e não para adiante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvido, nem me atendeste, endureceste a cerviz e fizeste pior do que os vossos pais. Dir-lhe-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvido, chamá-lo-ás, mas não te responderão. É interessante o quanto que no curso da história Deus vem falando com o povo e o povo buscando sempre métodos de adorar a Deus, de criar mecanismos para Deus. Olha, proatividade, eu estou oferecendo holocausto, eu estou fazendo isso para Deus, estou fazendo aquilo para Deus, mas não é essa relação que nós devemos ter com Deus. Então essa cobertura da forma de relacionar com Deus, ela é muito bem demonstrada em Oséias, como que nós nos colocamos diante da nossa realidade espiritual. O pai, ele vira para Oséias e fala assim: olha, Oséias, vai ali, pega e se casa com uma prostituta. E ali Oséias, que prefigura Cristo, né? Por muitos anos eu falei: poxa Deus, como é que o Senhor faz isso com um profeta seu? Mas calma, Márcio, isso representa algo na nossa vida, isso é para uma mensagem para a igreja, que ele diz: olha, igreja, você age como esta prostituta, que tendo um Deus, tendo um provedor, tendo um Senhor, você está sempre preocupado com as coisas que não são concernentes a esse Deus, a esse Pai, a esse provedor, e ainda atribui todas as graças alcançadas aos namorados da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude. É como a prostituta diz: eu sou sustentada por causa dos homens que ainda me amam. E isso daí prefigurando essa relação que nós temos de não reconhecimento, de ignorância acerca das coisas divinas. Nós estamos sempre atribuindo muito mais a força do nosso braço, a força das pessoas que nós podemos usar para o que indique, do que ao próprio Deus. E a nossa relação com Deus deve ser uma relação que deve ser buscada novamente, ela deve ser resgatada. A terceira cobertura, que trata de como resgatar essa comunhão. A primeira cobertura qual é? Caráter de Deus. A segunda cobertura, relacionamento com Deus. E a terceira cobertura é como resgatar essa comunhão. O tempo está aqui, o fariseu está gritando ali. Como resgatar essa comunhão? E seguindo aos passos, Deus enviou os profetas que falavam: olha, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Olha, Deus quer que você ouça e reconheça a voz dele. Aí vem Cristo que fala: olha, para com todas as coisas que vocês têm feito, para com tudo que vocês estão fazendo, porque nada que é exterior ao homem pode redimir, nada que é exterior ao homem pode salvar. Todas as coisas que são provenientes do coração, essas são as que importam. Então agora nós devemos parar de olhar para as coisas e olhar para Cristo, que é o paradigma de toda a nossa existência. Ele é o homem por excelência que nós devemos almejar alcançar. Porque tudo aquilo que não é Cristo, isso é errar o alvo. Nós temos um alvo a perseguir, nós temos um objetivo na nossa vida, e errar o alvo, essa é a raiz da palavra hamartia, que é pecado. Aí habita todo o pecado do homem, que é: tendo um alvo a perseguir, nós não o perseguimos, por qualquer que seja a motivação do nosso coração, porque essa motivação do nosso coração geralmente é para que o nosso ego ele não seja combatido, para que o nosso eu ele não seja mortificado. Porque eu me agarro agora aos meus ídolos, porque são ídolos, os meus achismos, a minha autojustificação, o grande amor que eu tenho por todas as coisas que me trouxeram até aqui. Tudo lixo, tudo lixo. Paulo diz assim: eu reputei por esterco todas essas coisas, por refúgio.
Eu fui um dia no dicionário, tem várias versões de refúgio, mas sabe quando o caminhão de lixo para na porta da tua casa, que ele aperta o lixo, aí sai aquele caldo que fede pra caramba, sabe o que é? Isso é refúgio. Imagina você reputar por refúgio todas as coisas concernentes a essa vida, porque agora você sabe que você tem um pai, você reconhece que a sua intimidade com ele não está ligada naquilo que você pode oferecer ou fazer no seu ativismo, mas você olha para ele e reconhece que eu vou usar uma palavra, espero que os irmãos entendam, ele anseia ter comunhão conosco, porque ele sabe que a ausência dessa comunhão nos é a própria condenação, nos é a própria sentença de tudo que há ruim. A ausência da nossa consciência ganha nele. Não que ele vá, como a religião pintou, impingir mal contra os seus filhos. Não. Na verdade, nós estamos, quando distantes dele, com o coração em trevas, com a mente entenebrecida. E aí nós não vivemos o amor, nós não vivemos o belo, nós não vivemos a plena existência do Pai em nós. Mas, Márcio, o tema era o limite do amor. E você falou que a história da humanidade é uma história de trevas e uma história de amor. Sim. Todo o curso da história humana, ele vem desde Gênesis 3, com a queda do homem buscando mecanismos de redenção, de salvação, de reaproximação com Deus, e Deus fala: nada disso me importa, importa que você olhe para mim, importa que você permita que a tua mente vislumbre a minha natureza, o meu amor, e que agora você viva essa natureza e esse amor. Márcio, como saber que isso é o correto? Como saber que, assim, a gente está falando de milênios de história, por que hoje o DEVAP está correto? Não, o DEVAP não está correto. As Escrituras estão, principalmente na parte que fala sobre Cristo, em que os fariseus, eles pegam para Cristo e falam assim: olha, qual é o resumo da lei? Qual é o principal mandamento? E ele responde: olha, amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Ele fala sobre o amor habitando o nosso ser. Ele fala sobre o amor habitando a nossa existência, o amor habitando a nossa realidade. Esse amor que se opõe ao eu, esse amor que se opõe ao egoísmo, ao individualismo, esse amor que quer manifesta a graça de Deus no nosso irmão. Como é lindo poder olhar um irmão, vê-lo sorrir quando ele se encontra com o Senhor e ele fala: olha, como é lindo amar a Deus. É tão gostoso ouvir isso, ouvir um irmão conhecendo a Deus fora de dogmas, fora dos institutos religiosos, fora das instituições. Eu não estou falando sobre congregar ou não congregar, eu estou indo além, eu estou falando daquilo que habita a tua mente e que você consegue puxar para si sobre o caráter de Deus, e esse caráter do pleno amor, ele habitando a sua natureza, habitando a sua mente, ganhando o seu coração e gerando e transformando, de modo que agora você olha para o Pai e você fala: Pai, eu quero ser como Tu és, porque assim sendo a sua oração, que nós, Pai, assim como nós somos um, lá em João 17, olha, Pai, eu oro assim como nós dois somos um, eu quero que eles sejam um conosco, e essa unidade em Cristo é viver o pleno amor do Pai. E agora essas coisas, demais coisas desse mundo, elas deixam de ter importância, porque muito maior são as coisas que nós vamos buscar concernentes à nossa vida espiritual, a graça concernente a uma realidade eterna. Aí
no dia que tivermos consciência sobre isso, as pessoas vão falar, não faça só uma ministração de culto, não, pastor. Já que não cabe aqui, vamos fazer 2, como tem em igrejas que prometem bênçãos, que prometem viagens, que se você puser na presença de Deus, Deus vai te levar agora para o exterior. Aleluias. Não é assim? Aí enche. Mas as pessoas, quando começarem a compreender que essa realidade, esse mundo, essa carne, nada disso tem valor, quando começarem a compreender as grandiosas dádivas do amor do Pai, desse amor que vem desde os primeiros momentos da existência humana, Ele vem guardando, Ele vem cuidando, Ele vem buscando e mostrando os erros para falar, olha, não é isso, não é assim que você me busca, o reino de Deus está dentro de vós, é dentro de vós que vocês devem olhar, é para dentro de você que você deve me buscar, não é estendendo a mão para mantos, não é estendendo a mão para subir, não é indo subir montes, não, olha para dentro de você, entra no teu quarto, a Escritura fala, claro que não é um quarto físico, 4 paredes, não, entra, se encolhe na sua, fica na sua, para de burburinho, para de barulho, para de ouvir o mundo, para de ver essas pinturas que hoje nós conseguimos raspar três camadas desse engano milenar que existe sobre quem é Deus. É lógico que na história da humanidade nós tivemos vários heróis da fé que conseguiram enxergar isso, mas nós precisamos urgentemente resgatar a visão sobre quem é Deus. Saber o caráter do Deus que você serve. Saber como se relacionar com esse mesmo Deus. E como resgatar, principalmente, essa relação com Deus. Só assim será possível viver o amor do Pai. O resto são ilusões que nós vivemos. E onde está o limite do amor do Pai? O limite do amor do Pai é o próprio Cristo habitando em sua vida e em minha vida. É o amor que não tem mensura, é o amor que não tem medidas. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de nenhum dos filhos dele. Pelo contrário, Ele diz que aquele que começou a boa obra há de concluí-la. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, amém?